Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo, segunda a Coríntios, capítulo 4. Nós vamos estender a leitura, iniciar no versículo 16 do capítulo 4, mas vamos ler até o terceiro versículo do capítulo 5. Iniciemos então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, até aqui somente. Queridos irmãos, aqui Paulo traz aos irmãos de Corinto vários esclarecimentos a respeito da fé, da perseverança, da crença no Senhor, sem perder a esperança, sem perder o foco do chamamento nesta bendita graça, que ninguém foi chamado para ter uma vida esplêndida aqui neste mundo e viver para sempre aqui. Ao contrário, nós somos chamados porque vamos ser extraídos daqui, vamos ser tirados deste mundo. Então é preciso que nesse ato de se tirarmos daqui, sejamos então colocados no lugar melhor, cujo lugar é a glória dos céus. Mas o que acontece é que esta transição, que é tirar-nos daqui, desta vida terrena, que ela está dentro deste corpo e o nosso espírito, mas é um corpo que envelhece, fica doente. Se viver muito, muito bem, com todos os bens que acha que tem direito, é pouca duração. Moisés mesmo escreveu: a nossa vida é como uma história curta, um conto ligeiro. Não demora muito para acabar. Irmãos, veja que a criancinha acaba de nascer, já começa a terminar o seu tempo de vida. E ninguém consegue mudar essas coisas. Porque o homem é mortal. Ele está aqui de passagem. Mas aquele que está dentro de nós, que é o nosso espírito, ele deve ser santificado e guardado para o corpo perfeito que não vai morrer eternamente, não aqui no mundo, mas na glória dos céus, na habitação de Deus, no tabernáculo do Senhor. E Paulo se preocupou muito com os irmãos de Corinto, falou sobre os frutos que ele produzia trabalhando no ministério em favor daqueles irmãos, ensinando, corrigindo, ilustrando, mostrando a verdade do Evangelho para todos, para que eles pudessem compreender a graça e escaparem da corrupção deste mundo.
Então, Paulo não mediu esforços, se dedicou inteiramente para poder ensinar o povo e o povo escapar da condenação que está aí feita, já decretada, que vai acontecer. E nós somos gratos a Deus porque fomos achados pela misericórdia de Deus em condições de fazer parte da multidão que vai sair deste mundo para herdar a vida eterna com o Senhor na sua glória. Somos felizes por isto. Mas ele não deixou de descrever àqueles irmãos que havia sofrimento, havia contrariedades para aqueles que o Senhor chamasse, além da vida comum deste mundo, porque todo mundo que vive nesta terra sofre dores, aflições, tormentas, preocupações, cuidados, reveses na vida financeira, uma hora ganha, depois perde tudo. Todo mundo está exposto a esta situação, e não tem um melhor do que o outro. Mas para aqueles que o Senhor chama a esta graça, além destes sofrimentos naturais que todo ser humano enfrenta, um mais, outro menos, então, além de tudo isso, nós temos as aflições deste tempo presente, que, além de tudo, nos quer impedir de conseguir vencer as coisas malignas desta vida para herdar os céus. Então, quem crê no Senhor e busca agradar a Deus é porque quer escapar deste mundo. Então, encontra dificuldades. Os irmãos, vejam, hoje é quarta-feira, é hora agora, por exemplo, que todo mundo tem a sua lida. As irmãs têm os seus afazeres, os irmãos, quantos irmãos que estão aqui, eles estão trabalhando, arrumam um espaço de tempo, vem correndo aqui, depois volta a cumprir seus deveres. Por que tudo isto? Porque quer levar os dois lados, a vida terrena e a vida espiritual. E para esta tem as aflições, as dificuldades que a própria vida terrena apresenta contra este outro lado, que é o lado espiritual. E Paulo sabia disso. Ele tinha dito para eles que o sofrimento fazia parte da salvação, porque tudo que aparecia contrária à vida das pessoas que creram no Senhor tinha um desígnio, tinha uma definição, um porquê que acontecia. Ninguém sofre neste mundo sem um motivo, na graça principalmente. Por quê? Porque os apertos, as aflições e sofrimentos, cuidados, o temor do dia de amanhã, tudo isso, aos filhos de Deus, traz uma certa expectação, uma esperança de que Deus o ajudará, que Deus dará força, que Deus dará condição, inteligência, assim por diante. Então, de certa forma, estas coisas que vêm, não vêm para nos derrubar, mas para nos edificar na fé. Então, nenhum crente no Senhor Jesus deve pensar que agora é só alegria. Não, eu sou crente, acabou o problema, agora é só alegria. Não é verdade não, irmãos, tem tristeza também, tem angústias, tem dores, tem momentos que a pessoa quase que desfalece. Então Paulo, depois de falar todas estas coisas e com muitos detalhes, com riquezas de informações, ele fala sobre o desígnio e o efeito dessas aflições, que tem um desígnio a cumprir na nossa vida e produz um efeito. Se os sofrimentos que vêm na nossa vida, enquanto nós queremos agradar a Deus, não trouxer nenhuma edificação, não produzir em nós nenhuma melhora espiritual, então o negócio está ruim para nós, irmãos. Porque além de sofrer, ainda está perdendo o que ganhou espiritualmente. Isto não pode acontecer. O que já alcançamos de Deus não podemos perder.
As vitórias que já tivemos no Senhor, elas devem estar sempre diante de nós como exemplo de que Deus nos atende, de que Deus nos ouve, de que Deus nos conhece até o nosso pensamento. Então não pode perder este foco por causa das aflições. Ele dizia, então, por isso nós não desfalecemos. E aí ele mostra uma coisa que todo mundo vê. Os irmãos querem saber o que ele disse? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, este corpo se corrompa, e todo mundo sabe. Lembra do tempo que era jovem, do tempo que era criança, do tempo que tinha saúde, disposição, corria, pulava, brincava, dormia a noite toda sem nenhum problema, comia tranquilo quando era jovem, e um corpo saudável, esbelto, um corpo preparado para as lutas, mas agora vai olhar no espelho, enrugado, se deformando com o tempo, cabelo que cai, embranquece, os dentes, precisa cuidar porque se não cuidar fica pior. Então este homem exterior está se corrompendo cada dia. Hoje nós estamos mais velhos do que ontem. E ninguém contou nada para nós isso, mas acontece. Então, quando a gente olha para este lado, irmãos, vemos que de fato nós estamos indo para baixo cada dia que passa, porque somos da terra. Aquilo que está dentro de nós não pode vir para baixo, não pode desfalecer, mas tem que crescer para Deus. Eu penso que é isso que é mandado ver ouvir aqui hoje. Dificilmente teria alguém aqui que pudesse dizer, não, eu vim aqui porque eu quero renovar a minha vida, o meu corpo, a minha saúde, eu quero ficar mais esbelto, mais disposto, já ando arrastando as pernas, mas eu vou pedir para Deus melhorar, porque eu quero viver mais. A maioria vê aqui, Senhor, tem misericórdia e me ajuda, eu não quero desfalecer. Mas não é desfalecer na carne, não, irmãos, que a gente também desfalece, desmaia, perde a força, perde a saúde, dói as pernas e tanta coisa. Mas não é isso aí, não. É no desfalecimento espiritual, é aquilo que Deus fez a nós, no nosso espírito, limpando do pecado e da condenação. Nós não fomos condenados na carne para o inferno. A condenação de Deus, irmãos, pelo pecado é no que está dentro do homem, no ser do homem, no espírito do homem. É esse que foi salvo por Jesus Cristo. Em Cristo não temos mais condenação, somos agora libertos. Mas é aí que não pode desfalecer, queridos irmãos. Porque pode haver alguém que ouvindo esta palavra, não, mas não desfaleço. Eu tenho saúde, eu faço 3 quilômetros por dia, 5, 10 quilômetros por dia. Eu ando, eu corro, eu pulo, me alimento bem, durmo bem, tenho uma vida saudável. Eu não desfaleço. Mas não é isso aí não. Porque quando chegar a hora de você voltar para a sua morada eterna, com toda essa saúde você vai, num instante. É só retirar o espírito, a vida acaba e o corpo morre. Mas não é isso aí não. É aquilo que fez você chegar aqui para ouvir a palavra nesta tarde. É isto que não pode desfalecer. Ainda que exteriormente este corpo ele vai se corrompendo a cada dia se corrompe. Corromper é se desfazer, mas o interior, o que está dentro de nós, deve ao contrário se renovar a cada dia, irmãos. Nós seríamos todos felizes se pudéssemos dizer hoje, Senhor, apesar de tudo o que passa na minha vida, minhas tribulações,
as minhas contrariedades, os momentos que me fazem chorar. Às vezes eu até fico um pouco amoitado no lugar, não quero nem conversa, porque uma depressão quer me tomar. Apesar de tudo isso, mas eu vim aqui hoje buscar a palavra para renovar aquilo que está dentro de mim. Você é mandado aceitar? É essa a palavra desta tarde. Não vai dar para renovar o teu corpo não, o cabelo já embranqueceu. As irmãs têm recurso, pinta de preto, fica tudo bonito. O homem não pinta, alguns até pintam, mas cai, fica calvo e não tem recurso. Quer dizer, existe recurso, mas não fica nem bem usado. Por quê? Porque o homem já é desse jeito. As mulheres têm outros recursos que usam, mas também é temporal. Isso aí é por um pouquinho de tempo. Mas o que Deus quer fazer conosco nesta tarde é coisa que não envelhece e não nos deixa desfalecer, irmão. Então a pessoa, quando desfalece fisicamente, escurece os olhos e desmaia. Aí olha aí, coitado, desfaleceu. Por quê? Acho que ele não jantou ontem, nem tomou café, nem almoçou. Ele estava andando aí, desfaleceu, desmaiou, está desfalecido aí. Isso é com a carne. Mas espiritualmente, irmãos, não pode acontecer isso não. Deixou de se alimentar com a palavra, deixou de se alimentar com a presença de Deus, que a virtude, irmãos, ela que nos dá vida. Deixou disto, deixou de agradar a Deus, começa a desfalecer, a andar cambaleante, anda como se estivesse embriagada a pessoa, porque está desfalecendo-se. É crente, muitos anos, é um santo de Deus, uma santa irmã, mas já está tropeçando de um lado e de outro. Por quê? Porque está desfalecendo na fé. Queira Deus que nesta tarde o Senhor acrescente a nossa fé, queridos, para ninguém desfalecer. Não pensa que desfalecimento se resolve estando no culto todo dia. Não é isso não. Isto ajuda, mas não é isso. Você consegue vencer o desfalecimento quando você percebe que o mal está querendo te pegar, a malícia está querendo te dominar, a cobiça dos teus olhos, o engano, a mentira, alguma coisinha que escapa. Isso aí é problema de saúde espiritual. Vá aos pés do Senhor buscar remédio. Senhor, eu me ajoelho aqui, eu preciso de medicamento para meu espírito, porque eu estou desfalecendo. Eu não mentia, comecei a falar mentira. Eu não cobiçava, agora meus olhos cobiçam. Eu falo palavras torpes, eu faço coisas que te desagradam. Então acho que eu estou ruim, estou mal, e eu não quero desfalecer, eu quero crescer na fé. Receba esta palavra desta noite, esta tarde. Cresça no conhecimento do Senhor. Ore mais, busque mais, procure agradar a Deus. O teu corpo, você tem medicamento, tem remédio, tem coisa que faz, muda o alimento, faz o que pode, porque está ao alcance. Mas espiritualmente está aqui a medicação desta tarde. Quem quiser não desfalecer, porque tem muitos, e não é tempo de crente não, porque muitos pensam que crente antigo não desfalece. Não é tempo não, irmão, nem muito nem pouco. O desfalecimento vem quando as virtudes de Deus acabam. Virtude é força, é poder, virtude é vida em nós. Quando estas coisas começam a acabar, é porque a gente está desfalecendo. Vai congregar, não sente mais alegria. Vai no culto porque está acostumado a ir no culto de quarta, de quinta, de sexta, de domingo. Vai porque gosta, mas não tem mais virtude. Não sente mais alegria no Espírito Santo. Não canta mais com comunhão com Deus. Estão ali, mas estão desfalecidos. Quantos que estão aqui ouvindo isso aqui agora estão totalmente desfalecidos? Os irmãos, nem amém não estávamos conseguindo ouvir. Vamos despertar nesta tarde, em nome do Senhor Jesus.
que desça dos céus neste instante a virtude de Deus, que acabe o desfalecimento de muitos e nova vida te tome nesta bendita graça. Volte o ânimo de tocar, o ânimo de cantar, não por obrigação, mas por prazer, o ânimo de orar. Quanta gente que não ora mais, que não é só congregar, é bom, mas não é tudo. Congregue-se sempre, diariamente, entre ti e o Senhor. É certo que congregar é a união, todos estão congregados, mas haja entre todos nós a união com Deus perfeita. Então você erra porque falhou, e o Senhor já usa de misericórdia, porque você não está desfalecido, nem desfalecida. Que Deus dê graça de nesta tarde, se a Irmandade aceita, porque nem todos aceitam, que o Senhor revigore. Os irmãos se lembram, os mais antigos se lembram, quando criança, existiam os medicamentos que os pais nossos compravam, que era horrível de beber. Eu me lembro disso, eu via naquele vidro, o cheiro já não me aceitava. A mãe vinha lá com uma colherona cheia, olha, toma isso aqui. Eu não quero nem ver isso. Toma, porque isso aqui vai te dar força. E a gente engolia aquilo, quase que não passava aqui. Quanta gente que está ouvindo a palavra aqui, quase que não passa aqui, olha. Ou não entra aqui, porque parece ser um remédio amargo e que não é saboroso. Mas quem tem o Espírito de Deus e a comunhão, deve estar ouvindo isso, sentindo o sabor da palavra de Deus. É dizer como disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus seja louvado.